Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Meus amados e queridos, tudo o que eu falo aqui, eu sempre tenho dito o seguinte: tudo que eu falo aqui nesse 1h30, seja lendo a participação de vocês, dando uma risada, falando algo assim, ou seja, tudo, pelo menos eu penso assim, tudo que a gente fala aqui vai servir. Quem está me ouvindo o programa pelo rádio, o programa inteiro, né, de 1h30, ouviu aí de uma família aqui do Paraná que está nos ouvindo, e a ouvinte escreveu o quê? Que a sua avó, ela ama demais e gosta quando o pastor dá suas gargalhadas, risadas, ela se sente curada. Então eu creio o seguinte, que todo homem e toda mulher, toda pessoa que tem de fato a presença do Espírito Santo, tem a presença de Deus na vida dela, tudo que ela faz vai ser bênção. Ou não, depende do que ela faz, não é? Então você veja bem, então, de repente, para alguns que de repente falam, ninguém fala, estou supondo aqui, o pastor só fica lendo. Pois é assim que a vozinha é abençoada, quando eu leio a participação de vocês e vocês me ajudam a dar uma gargalhada, essa é a realidade, porque você vê o povo feliz. A maioria que ouve a gente aqui é um povo feliz, a maioria. Não digo todos, porque talvez algum está começando agora e tal. Por quê? Porque a gente sempre prioriza aqui um ensinamento simples, claro, objetivo e foca em Jesus. Jesus de Nazaré. Por que você acha que Deus tem me dado essa graça? É porque eu estou falando dele. Deus não me chamou para fazer aqui neste horário uma menção a pessoas, a um outro tipo de programa. Se Deus quisesse, eu sou formado em economia, sou economista por formação e também de teologia. Se Deus quisesse lá atrás e falasse, olha, você vai ter uma programação e você vai falar sobre economia e vai abençoar muita gente na área da economia, teria algum problema? Claro que não. Mas Deus me disse, olha, você está falando de economia, só que agora eu quero que você use tudo que você aprendeu e você vai falar da minha economia para o meu povo. O que eu quero te ensinar com essa pequena história da minha vida? Para dizer que você tem importância. Sim, você que está me ouvindo. É para você essa palavra. Você tem importância. Então, não despreze você. Não despreze o dom que Deus te deu. Não despreze a habilidade que você tem. Não despreze onde você está. Talvez de onde você está, você tem que valorizar onde você está, que de onde você está poderá ser uma plataforma de crescimento que Deus vai te colocar em outros níveis, em outros patamares. Mas quando a pessoa entende quem ela é em Cristo e para que ela veio nesse mundo, aí sim as coisas começam a deslanchar na sua vida. Às vezes, na nossa vida, na sua, na minha, nem sempre nós não sabemos tudo. Mas uma coisa é certa. Aquele que segue os princípios da palavra de Deus é chamado de feliz, de bem-aventurado. No livro de Filipenses capítulo 3, o verso 14 e 15, diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Eu quero ficar no verso 13, olha que Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas, preste atenção, mas uma coisa faço. Olha que tremenda essa frase do apóstolo Paulo. Uma coisa faço. Então, essa frase assim, ela abre muita mente da gente, assim, acredito eu, sabe? Mas uma coisa faço. Veja bem, Paulo estava, claro, falando da sua fé em Cristo, né? O alvo dele era Cristo, então ele estava falando de Jesus. Falou, a minha missão, meu alvo é Cristo. A minha missão é o que ele me deu e estou cumprindo-a.
Então, antes de qualquer outra coisa, você tem que ter esse alvo, Cristo, na sua vida. Filipenses 3,14, prossigo para o alvo. Esse alvo que ele está falando é justamente Cristo, Jesus. Mas nós também podemos entender que quando nós caminhamos com Jesus, quando nós ouvimos as suas instruções, que já está tudo na Bíblia, é só ler, e a gente crê e obedece, nós com certeza vamos ter uma vida melhor. Vida melhor não é uma vida sem problemas, sem obstáculos. Então, muitas vezes, um problema é uma oportunidade para você crescer. Vai depender como você encara esse problema. Ou uma adversidade, ou alguns usam a frase crise, né? E a gente sempre fala aqui, né, a palavra crise, no português, crise, com S, né? Tira o S, fica crie. Então, acontece isso. Então, alguns problemas, ou algumas, entre aspas, crises, ou crise, que às vezes tenta nos atacar, geralmente, se você está na fé e está caminhando com Deus, e você sabe encarar essa situação com Deus, você vai crescer diante dessa batalha. Você vai sair mais forte, você vai sair mais experiente. Você acha que você tem experiência de vida só com coisas boas? Não. Nós aprendemos com tudo. Então, quando Paulo diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, então essa expressão é que devemos continuar a seguir fielmente o caminho que leva à vida eterna, juntamente com o nosso Salvador e Pai Celestial. Por isso, amados e amadas, por isso é necessário esquecermos do passado e olhar para o futuro, concentrando-se no que está diante de nós. Passou, meu amado. Nós estamos em 2025, mas tem muita gente que ainda está com a mente em 2024, meu irmão. O que você fez ou deixou de fazer em 2024, não volta mais, o relógio não volta. Você sabe disso, do tempo, não tem como voltar. Vamos voltar o mês que vem. Não, a sua mente pode até voltar e ficar lá. Mas se você voltar e ficar lá, você vai ficar atrasado. Então, viva o hoje, o agora. Compreende isso? Está comigo? Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Está comigo? Então, Paulo tinha essa convicção, prossigo para o alvo. Né? Então, todos nós que somos maduros, isso aqui chama maturidade, pessoas que crescem, que evoluem, que desenvolvem a sua espiritualidade, a sua fé, a sua experiência de vida, ela fica mais madura. Não é? São as experiências. E experiências não quer dizer que porque a pessoa tem 50, 60, 70, 80 anos, ela é cheia de experiência. Não necessariamente. Às vezes uma pessoa nova aí com 25 anos está tendo experiências magníficas ali, você está entendendo? Então, a idade em si, porque quando a gente pensa assim, quanto mais idade a gente vai tendo, a gente vai crescendo, vai ficando melhor, tem isso também, né? Ok? Mas o foco aqui da palavra é dizer o seguinte, que tem gente que ela só vive por viver. Então, não fuja das grandes e maravilhosas experiências que Deus tem para você. E nem toda experiência virá com um problema, necessariamente. Mas ninguém está isento, né, dos rumores da vida, dos problemas. Desde que o mundo é mundo, após o pecado entrar no mundo, através do casal Adão e Eva, que começou a situação lá atrás, né, desde que houve aquele problema, né, deu no que deu. Por isso que veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Jesus veio para arrumar a casa, vamos assim dizer. Jesus veio para organizar tudo. Enquanto Adão e Eva estavam no paraíso, né, estava tudo bem, tudo mil maravilha. Oh, que maravilha, era uma maravilha. Né? Estava tudo bem, mas eles pecaram. Né? Tanto a mulher, o homem, o casal pecou. Eles erraram. E com o pecado veio toda essa situação complicada que a gente está vivendo até hoje. Então, para você vencer o pecado, para você vencer aquilo que te afasta de Deus, você só consegue através de Jesus Cristo. E não pelo pensamento positivo ou por pensar positivamente. É Jesus. Entende?
E podemos aplicar também, porque eu estava analisando aqui alguns conselhos, e justamente o conselho de Paulo que eu estou falando aqui. Ele está dizendo que deixe o passado para trás e foque no alvo. E se você estiver entendendo, essa palavra tem a ver para o teu crescimento espiritual, mas também o teu alvo. Qual que é o teu projeto, a tua profissão, o teu trabalho? Podemos aplicar isso também nas questões dos seus negócios, da sua vida. Não é? Pense bem. Se o ano passado não foi lá aquelas coisas que você... Então pegue aquilo que você aprendeu, tire lições de vida. A gente tem que aprender a tirar lições de vida até de momentos difíceis. É isso. Às vezes a pessoa fala, pastor, ore por mim para Deus tirar todos os meus problemas. Essa oração provavelmente não vai funcionar. Ele não tem como ele tirar todos, não que ele não possa. Mas é dentro dos problemas que ele vai te dar graça para você vencer e superar. Temos vários episódios na Bíblia, por exemplo, o Daniel, lembra do Daniel? Tem um livro da Bíblia, Daniel. Daniel, ele se comprometeu a não se contaminar com a comida do rei. Ele fez um propósito com Deus. Aqui eu estou numa outra nação, mas aqui eu não vou me contaminar com as coisas erradas desse palácio, dessa região. E ele foi temente a Deus. Deus o honrou. Deus honrou a Daniel. Leia o livro de Daniel, você vai aprender muita coisa. E chegou um momento que Daniel, devido ali uma perseguição contra ele, porque ele era um homem correto diante de Deus, do rei, fazia a coisa certa, tudo ali, mas inventaram algo lá, né, para que Daniel, porque muitos ficaram ali com inveja dele, certamente, né? O homem era muito inteligente, muito sábio, Deus que deu tudo aquilo para ele, né? Ele fazia toda a diferença, né? Então, ele começou ali a ter um problema, mas ele continuou orando. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Era costume dele, está escrito, era costume. Só você ler Daniel, capítulo 1, 2, 3, você vai aprender isso aí. Estou resumindo para você aqui. Então, Daniel, ele orava, ele tinha um hábito maravilhoso de falar com Deus 3 vezes por dia. Entendeu? E foi na fé dele que tentaram pegar ele. Mas ele foi fiel a Deus. E o que aconteceu? Daniel foi jogado uma fornalha. É isso ou não? Não, que fornalha? Daniel foi jogado na cova dos leões. Quem foi para a fornalha depois foi os amigos dele. Já ouviu falar aqueles nomes? Vou falar os nomes mudados já. O famoso o Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram amigos da equipe de Daniel. Parou para pensar? Eles estavam trabalhando junto. Esses 4 aí faziam a diferença. Daniel que destacava mais, era o que Deus tinha um propósito maior com o Daniel e com os demais também, né? Mas lá na cova dos leões, Deus deu livramento para Daniel. A mesma coisa com os amigos dele. Também não se curvaram diante daquela estátua do rei lá. Mas a qualquer, quem não obedecesse, era lançado onde? Na fornalha. E quando jogaram eles na fornalha, aumentou ainda a intensidade do fogo lá. E quando os 3 jovens são colocados ou jogados, vamos assim dizer, ali naquela fornalha, o que aconteceu? Diz a Bíblia que o rei viu e disse assim, ué, parecendo mineiro, uai, senhor, não foi colocado 3? Mas eu vejo um quarto lá diferente. Quem que era o quarto? É Deus se manifestando ali, cuidando deles. Então você que é um cristão, conhece essas histórias bíblicas. E você acha que essas histórias é para quê? É para fortalecer a minha fé. É para fortalecer a sua fé, para você que crê na palavra de Deus. Entendeu? O próprio apóstolo Paulo, ele fazendo a missão dele, ele fazendo como apóstolo, como um implantador de igreja, que ele ia como apóstolo, ele era perseguido. Chegou um momento que Deus falou para ele, Paulo, nesse lugar aqui, não temas, Paulo, não temas que eu estou contigo, eu tenho um plano para esse lugar aqui, eu tenho um plano na tua vida e ninguém vai impedir o plano que eu tenho para você, Paulo. Você está entendendo? É isso, gente. Então, muitos cristãos, por não conhecerem a palavra, então eles ficam fracos, são presas fáceis para o inimigo. Mas
Mas quem ouve a gente aqui sabe, a gente sempre frisou, leia as Escrituras, leia a palavra, não tenha preguiça de ler a Bíblia, de orar, de falar com Deus, não só para resolver problema. Entenda, gente, Deus quer a gente porque ele é uma grande família, ele quer conversar com a gente. Eu já falei sobre isso esses dias atrás, aqui, intimidade com Deus. O problema de muitos cristãos, que talvez seja porque eles estão aprendendo em outros lugares, que ensina que fica aqui aquela pessoa só fazendo campanha, e sempre para problema. Não que seja errado, mas às vezes a pessoa está com o foco errado. Viva a vida, celebre a vida. Tem problema teu que já foi resolvido, irmão. É isso que Deus está falando. Então Paulo diz assim, olha, deixa o passado para trás, foca no alvo. Paulo ensina a importância de avançar em direção ao propósito de Deus, sem se prender aos erros ou sucessos do passado. Errou, corrija a rota. Se equivocou, errou. Errou, quem que não erra? Para de ficar se condenando, para de ficar, eu errei, eu falhei, eu tive prejuízo. E daí quem que já não teve? Quem que já não teve um problema? Me aponte o dedo, todo mundo. E quem não teve problema não cresce, não evolui, não desenvolve. Entendeu? É isso, tanto na questão espiritual, na caminhada da fé, quanto nos negócios, no trabalho, no empreendimento, enfim, tudo na vida vai ter desafio. Então, se você não quer ter desafio, não faça nada. Mas se você não fizer nada, você vai ter o desafio de estar ocioso, não estar fazendo nada. Então aprenda, cresça, desenvolva, que esse ano de 2025 seja o ano de um crescimento espiritual, de uma maturidade espiritual. Porque novas e grandes oportunidades Deus vai te dar esse ano. Então você tem que estar preparado. Entendeu? Preparado. Da mesma forma que nós acreditamos na volta de Jesus. Nós acreditamos, quando eu falo nós, eu não sei se esse nós você está envolvido, né? Porque tem gente por aí que parece que não está acreditando mais. Mas eu acredito no arrebatamento dos escolhidos, do povo de Deus. Daqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou vou usar o termo a volta de Jesus, que seja. É um assunto que qualquer hora eu vou desenvolver um ensinamento específico para isso. E vou falar mais coisas um pouco mais aprofundadas. Mas nós acreditamos. Mas enquanto ele não vem, ou enquanto estamos aqui na Terra, por que você está na Terra? Para ser frutífero, para produzir alguma coisa, para melhorar. Certo? Então Deus não vai nos poupar, porque às vezes a gente entra em alguns problemas e tem pessoas que falam, ai Jesus, está difícil a vida, o Senhor me leva, volta logo. E Deus não vai ouvir essa oração. Entendeu? Ele não vai voltar só porque você está com problema. Você está cheio de problema, acha que Jesus voltando e te levando? E se você não for? Aí piora, aí vem a grande tribulação. Pensa nisso. Então a gente tem que desenvolver a nossa fé. Então se você quer crescer, desenvolver a sua fé, primeiro, leia as Escrituras. Leia você sozinho, você sabe ler? Você tem Bíblia em casa? Começa a ler, lê aqui, vai ler. Ou usa aqui o que a gente passa para você, se você quer, vai anotando e leia, estude. Tá? Eu fui professor há 10 anos na área de teologia. E sempre eu pegava a primeira turma. E às vezes eu fazia ali umas perguntas ali para entender quem eram aqueles alunos. E eu dizia assim, vocês estão aqui para quê? Alguns diziam, eu estou aqui para entender a Bíblia, para conhecer mais de Deus. Aí eu falo assim, antes de você vir para cá, você já lia a Bíblia? Você fazia estudo de ler a Bíblia? Não. Então, não fica com essa filosofia de achar que você vai fazer teologia se você nem lê Bíblia. Então faça a coisa acontecer. Eu não estou falando que não é para fazer, eu estou dizendo que tem que ter coerência. Então, às vezes tem gente, eu estou lá, alguém mandou, então saiba onde você está entrando, peça direcionamento. E eu encerro com 3 palavras que Deus dê para mim, para nós, para vocês. Sabedoria. Segundo, o favor de Deus. E que Deus nos proteja, nos livre de todo o mal. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E se essa palavra está sendo bom para você e você está ouvindo essa palavra no nosso canal no YouTube, se possível, compartilhe essa palavra, que certamente, no mínimo, uma alma vai ser salva, ou milhares de almas. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.